E o melhor ainda está por vir. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença dele. A sua doce presença. Amém? Eu estou tão feliz, tão contente de ver tantos de vocês curados. Neste mover tão maravilhoso, ninguém impôs as mãos sobre vocês. Jesus te curou. Porque quando Jesus é exaltado, todos os seus inimigos desaparecem. Amém? Esta é a sessão final desta turnê. E sabe, eu sinto a mesma coisa. Eu me apaixonei por vocês. O envolvimento de vocês é algo incrível. Isso transcende igrejas. Não estamos aqui para exaltar nenhum nome, nenhuma igreja. Apenas um nome será exaltado. O nome dele é Jesus. Agora diga em hebraico. Yeshua. Diga mais uma vez. Yeshua. Foi um grito como esse. Há 2000 anos atrás, alguém deu este mesmo grito. E o Yeshua estava andando e parou. E ali estava um mendigo cego. E o Rei dos Reis parou ali. O mesmo rei que havia parado o sol em seu caminho. E o sol ficou ali parado no céu. E agora este mesmo Deus em carne e osso. E o que fez com que ele parasse? O clamor de um mendigo cego. Jesus parou. Ele não é maravilhoso? Amém. Mais uma vez, declarem o nome em hebraico de Jesus. Este nome significa libertação. Este nome significa cura. Quando você diz Yeshua, você declara com a boca cheia. Amém? Eu compartilhei isso durante o passeio aqui em Israel e vou compartilhar novamente sobre a graça de Deus. E nessa noite nós temos amigos das congregações messiânicas. Creio que 70 deles estão aqui. E eles são aqui de Israel, das congregações locais. Eu gostaria que, se possível, vocês ficassem de pé, por favor. Aqueles que estão das congregações locais em Israel. Olhem quantas pessoas maravilhosas. Glória a Deus pela vida de vocês. Uau, eles serão parte dos 144 mil. Os evangelistas judeus do Apocalipse. O que vocês estão vendo são os primeiros frutos. Nós glorificamos a Deus que eles estão aqui. Eles são os primeiros dos 144 mil. Amém? Alguns anos atrás, quando eu estava em Israel, mais especificamente há 2 anos atrás, o meu guia disse: Ei, Pastor Prince, você gostaria de conhecer o tanque de Siloé? Eles tinham acabado de descobrir na época. Nós temos uma permissão especial para ir lá. Eu disse: é claro, claro que sim. Shiloach é o nome em hebraico. E o nome deste tanque significa enviado. O enviado. E vocês sabem quem é o enviado. E eu disse: é claro que sim, eu adoraria conhecer o tanque de Siloé. E ao chegar lá, eu me sentei e fiquei olhando aquele tanque seco. Sabe, ele estava com uma parte descoberta. E o Senhor falou comigo. E ele me disse assim: você se lembra da história, filho? De quando eu curei aquele cego com lama? Você já parou para pensar que quando você é cego e coloca lama no seu olho, você fica ainda mais cego? E eu perguntei: por que o Senhor cuspiu na lama e passou no olho daquele homem? E ele me disse: porque Israel é semelhante àquele homem, como barro. Não há esperança no pó da terra. A criação caiu. Então Jesus estava ilustrando, quando ele põe o barro no olho daquele homem, que ele é o Criador. Porém, a criação caiu pelo pecado de Adão. E Jesus diz: vai lavar o seu olho no tanque de Siloé. Então, enquanto eu estava lá, naquele tanque, ouvindo o guia contar sobre a história natural daquele tanque, o Senhor falou comigo dizendo: o tanque foi descoberto para um tempo como este. Primeiro o natural, depois o espiritual. Amém? Israel está prestes a enxergar e a sua cegueira, aleluia, a sua cegueira está chegando ao fim.
Eles estão prestes a me ver como o enviado, aquele que o Pai enviou. E Israel será salvo. E eu creio que muitos destes líderes das congregações messiânicas verão este avivamento. É como um véu sendo tirado. E como pastor, eu quero dizer uma palavra a todos os pastores que estão assistindo. Sabe, você tem que amar Israel. É isso que eu tenho a dizer. E ensinar a teologia da substituição vai secar a sua alma. Porque quando você vem a Israel e você olha em volta, todo lugar, em cima, embaixo, até mesmo os ventos, tudo aqui te ensina algo. No entanto, é importante que enquanto estiver em Israel, tudo o que o guia te disser, você deve converter a água do que eles dizem em vinho. Você deve enxergar Jesus em cada ritual, em cada costume, em todos os lugares. Veja Jesus! E nesse momento, você será abençoado. Graça, misericórdia e paz serão multiplicados na sua vida, ao enxergar Jesus. Amém? Eu creio que Israel precisa do Evangelho. Israel precisa da graça. Não podemos ser sentimentais e dizer, não devemos pregar o Evangelho a eles porque temos receio do que aconteceu na cruz. Jesus morreu por eles. Nós sabemos que Israel será salvo automaticamente. Amém? Nós sabemos que quando Jesus voltar, toda Israel será salva. Porém, enquanto isso, antes dele vir, haverá salvação em Israel através da pregação do Evangelho. Amém? E se não fosse necessário pregar o Evangelho aos judeus, então Paulo sofreu desnecessariamente. Vocês estão aqui? A melhor coisa que podemos fazer para os nossos amigos judeus é pregar o Evangelho. Não apenas doar dinheiro para atividades de caridade, isso é bom, nós fazemos isso. Nós doamos dinheiro para organizações de caridade que estão ajudando as pessoas, vestindo-as, alimentando essas pessoas, e isso é bom. Porém, certifique-se que o Evangelho também está sendo pregado. Porque o maior amor que você pode compartilhar é pregar o Evangelho. Amém? Não só pessoas carentes, também com seus parentes, por exemplo. Amém? Mas, Pastor Prince, eu não sei como pregar o Evangelho. Tudo bem, peça que eles assistam a TBN. Porque o Evangelho está sendo pregado fortemente na TBN. O Senhor levantou o Dr. Paulo e a Jen, e eles criaram essa infraestrutura. Eles criaram as bases para este tempo que estamos vivendo. Deus está restaurando o Evangelho. Ah, Pastor Prince, mas eu já prego o Evangelho. Eu não estou falando que você não está. Eu estou dizendo de pregar o Evangelho que Paulo pregava. Ao ponto das pessoas mal interpretarem Paulo dizendo, então é para pecarmos mais para que a graça possa abundar? As pessoas acusavam Paulo. Quando ele pregava o Evangelho, ele recebia acusações assim. Hoje, quando pregamos o Evangelho, as pessoas não nos acusam mais. Nós já não somos mais mal interpretados. Então eu posso concluir que não pregamos mais o Evangelho que Paulo pregava. Amém? Nós estamos pregando, faço bem, recebo bem. Faço mal, recebo mal. E nós temos chamado isso de Evangelho. Ah, Pastor Prince, mas essa é a verdade. Não, não é. A verdade do Evangelho é que você pode receber o bem que você não merece. Porque uma outra pessoa recebeu todo o mal que ele não merecia. Amém? É preciso ter o Espírito Santo para entender o Evangelho. É preciso ter o Ruach HaKodesh para entender o Evangelho. Porque se entendermos que a verdade é a lei, toda religião tem uma lei. Elas são a verdade? É só o Espírito Santo que nos faz entender que podemos receber o bem que não merecemos, porque alguém já recebeu o mal. Só o Espírito Santo pode nos ensinar. Para entender, faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal, não precisa do Espírito Santo. A religião te ensina isso. Olhem esse verso. João 1,17. Esse é o meu verso favorito em todo o Novo Testamento. Tudo bem ter um versículo favorito? Você pode ter o seu, amém? Esse é o meu. Pois a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em hebraico, graça. A propósito, eu quero que saibam que os messiânicos aqui utilizam o Novo Testamento na versão em hebraico. Os estudiosos vão dizer, Pastor Prince, mas o Novo Testamento está em grego. Eu sei disso. Mas em Israel eles têm um Novo Testamento em hebraico.
E nesta versão do Novo Testamento em hebraico, onde desgraça está hesed. E é dessa forma que é pronunciado, hesed. Diga hesed para o seu irmão. Agora, isso é muito interessante. Anos atrás, quando eu estive em Israel, conversando com meu amigo, que está logo ali, que foi o sacerdote da noite, porque foi ele que declarou a bênção araônica. E ele disse, Pastor Prince, todo lugar que desgraça está a palavra hesed. Agora aquilo me surpreendeu, porque eu sabia que os tradutores da NVI, NSB ou ainda da King James tiveram problemas em traduzir hesed no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, onde tinha a palavra hesed, estava a palavra bondade. Ou em algumas traduções, misericórdia. Uma outra tradução diria, o seu amor dura para sempre. E por quê? Porque eu acredito que no Velho Testamento, a revelação total da graça não tinha sido manifesta até o Senhor Jesus Cristo vir. E hesed é melhor descrito como Yeshua. Graça! Agora nós estamos forçando a graça quando dizemos que a mensagem da graça não é na verdade uma mensagem, e sim o evangelho em si. Nós estamos voltando ao evangelho. Não é uma mensagem. Amém? A graça não é um ensino, a graça é uma pessoa. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Alguém pode dizer, pastor, mas é bom termos a graça, mas precisamos da verdade. Você está separando o que o próprio Deus não separou. Deus separou a lei de um lado e a graça e a verdade do outro lado. E a verdade está do lado da graça. A verdade não está do outro lado. Quando Jesus falava com os judeus de sua época, eles eram ensinados na lei, conheciam os mandamentos de trás para frente e de frente para trás. Eles conheciam a lei e ainda assim Jesus disse, vocês conhecerão a verdade e a verdade vai libertar vocês. Qual verdade é essa? Então nós estamos separando. A graça é bom, mas precisamos dizer a verdade para as pessoas. Mas a graça e a verdade são um. E o que Deus juntou, que o homem não separe, amém? E aquilo que Deus separou, que homem nenhum possa juntar. Então a Bíblia é muito clara em João 1,17. A lei está de um lado, ela foi dada por um servo, Moisés. Mas a graça e a verdade vieram pelo Filho. E o livro de João diz que o servo não habita na casa para sempre, mas o Filho habita na casa para sempre. A graça é para sempre. Davi estava exagerando quando ele disse, a sua graça é melhor do que a vida. O salmista estava exagerando quando ele disse, o seu hesed dura para sempre. Quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, ele disse, esta é a letra do hino que vocês vão cantar. Ele é bom, ele é bom, ele é bom, e o seu hesed dura para todo sempre. Eles estavam queimando pela graça. Estavam entusiasmados com o hesed. E para aqueles de vocês que são de fato estudiosos, graça e a verdade são duas coisas, certo? 2 itens, mas é interessante. Veja que aqui no grego diz, a graça e a verdade vieram. Este vieram está no singular. Agora, por que isso é importante? Por exemplo, vamos supor que eu diga Matt e a Lori. Aqui eu estou querendo ensinar português para brasileiros. Graça e verdade. Veja, eu vou usar a palavra família. Amém? Então, a família é uma bênção. Isso está correto? Eu digo a família é uma bênção ou a família são uma bênção? Eu estou falando de uma unidade. Ou seja, a graça e a verdade são 2 itens, mas ainda assim, são algo único. Graça e verdade são um. É a verdade da graça. E a graça é a verdade que te liberta. O primeiro milagre da lei foi transformar água em sangue, trazendo morte. O primeiro milagre da graça foi transformar água em vinho, trazendo vida e celebração. Quando Deus deu a lei, qualquer judeu pode te dizer que foi na celebração do primeiro Shavuot, Pentecostes. Quando Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram no Monte Sinai. Quando Deus deu o quê? Num outro Pentecoste. E veja que o texto diz, quando o dia do Pentecoste realmente chegou. Deus esperou até que ele se completasse. Deus entregou o quê? A lei?
Uma nova lei? O quê? Não, foi o Espírito, e 3.000 almas foram salvas, aleluia! O que isso nos mostra? Que a letra mata, mas o Espírito, ele nos vivifica. Nós temos que mudar os nossos púlpitos do Monte Sinai, porque o Espírito veio no Monte Sião, não foi no Monte Sinai. Os que confiam no Senhor serão como o Monte de Sião, que permanece para sempre. Em Hebreus 12 nos diz, para buscarmos a santidade da qual, sem ela, ninguém verá a Deus. E cuidem para não estar fora da graça de Deus. E nós aprendemos isso um dia desses. Como nós ficamos fora da graça de Deus? Não é por pecar, mas ao tentar guardar a lei, você fica fora da graça. Vocês estão aqui? E continua dizendo para que não haja nenhuma raiz de amargura em nós. Sabe aquelas pessoas que estão fora da graça, estão na lei, são pessoas amargas. Você conhece alguém assim? As pessoas que estão cheias da graça, elas são assim, ah, meu irmão, como eu te amo. Eles fazem uma brincadeira aqui e ali, querem ver um exemplo? Está bem aqui na frente, Pastor Matt. Ele é cheio de graça. Amém? Se você estiver deprimido, é irritante ficar do lado dele. Então, notem que essas pessoas que vivem fora da graça geram uma raiz de amargura, que é justamente o contrário de procurar a paz com todos. A primeira coisa, quando você cai fora da graça, adivinha só, é começar a procurar os pecadores da igreja. Amém? Observe que esse é exatamente o oposto da santidade, da qual sem ela ninguém verá Deus. O que de fato impede as pessoas de andarem em santidade e não terem paz com todos é estar de fora da graça de Deus. Porque se você ler cuidadosamente os próximos versos, vai dizer que você não foi chamado para a montanha que queima com fogo, com trevas, escuridão e trovão, do monte que até Moisés, o maior deles, tinha medo e implorou que Deus não falasse mais assim, porque ele tinha tanto medo dos mandamentos que até mesmo se um animal tocasse a montanha, deveria morrer através de uma lança. Você não foi chamado para essa montanha da lei. Agora você foi chamado para o Monte Sião, para a cidade do Deus vivo, com uma companhia inumerável de anjos celestiais, para o lugar onde Deus nos justificou. Deus se mudou de montanha. Você não vai encontrar mais Deus no Monte Sinai, porque ele mudou para o Monte Sião. E o capítulo inteiro fala sobre nos certificarmos que a nossa vida está firmado naquilo que é inabalável, o Monte Sião, o Monte da Graça. Não as coisas feitas por homens que são abaláveis. Se nossos ministérios, nossas vidas, nossas famílias estiverem no Monte Sião, na verdade no Monte Sinai, se nossa criação de filhos é baseada na lei, no Monte Sinai está sempre se abalando. Tipo aquela música do Elvis Presley. O Elvis veio do Monte Sinai. Eu estou brincando. É um monte que se abala a todo momento. Deus diz, se você quer que a sua família, o seu ministério, a sua vida seja inabalável, então certifique-se de firmá-la no Monte Sião. Tudo isso está em Hebreus 12. Vocês estão aqui? O que Deus está fazendo nesses dias? O que Ele está fazendo? Ele está restaurando o Evangelho. Na verdade, eu não gosto de chamar de mensagem da graça. Não é uma mensagem. Às vezes, no currículo da escola bíblica temos pneumatologia, homilética e várias outras palavras difíceis. E aí você ali, graça, como um tópico. A graça não é um tópico. A graça é o Evangelho. É a pessoa de Jesus Cristo. A graça deve estar em absolutamente tudo que fazemos. Na criação de filhos, na vida profissional, em tudo. Graça ao dizimar, graça ao ofertar, graça nos relacionamentos. Vocês estão aqui, igreja? Mas, Pastor Prince, como eu posso corrigir meus filhos sem falar da lei? Use a identidade. Sabe, a minha filha vai fazer 13 anos daqui a 2 meses. Nossa, como o tempo passa. E ela é uma linda garota. Linda. Como sua mãe. E seu irmão mais novo é bonito. Muito bonito. Como a mãe também. E eu amo a minha filha. E quando ela estava crescendo, eu nunca usei os 10 mandamentos com ela.
Quando ela estava brava com algum colega da escola, eu dizia: Jéssica, você é uma menina de Jesus. E uma menina de Jesus não guarda rancores. Sabe, uma menina de Jesus não rouba. Identidade. Ela cresceu dizendo: eu sou uma menina de Jesus. Eu sei quem sou. Mas pastor, sem a lei, como é que nós poderemos ser santos? Então me diga, como Abraão era santo? Abraão foi chamado de amigo de Deus, mas ele viveu mais de 400 anos antes de Deus dar os 10 mandamentos. Como foi que José disse não para a mulher de Potifar? E a propósito, foi uma grande tentação. Potifar tinha um harém cheio de mulheres lindas, as mais bonitas da terra. Amém? Era de fato uma tentação. E ele estava longe de casa. Ele estava triste, tinha sido rejeitado pelos seus irmãos. E ainda assim, ele foi capaz de dizer não. E ele correu. Sabe por que ele correu? Porque ele foi tentado. Ele foi esperto e correu. Ele não ficou lá. Tente-me o quanto quiser, mulher. Pode vir. Não, ele correu. Então o melhor jeito de evitar tentações sexuais é correr. É correr, pastor Matt, correr. Eles viveram antes da lei, ainda assim andavam com Deus, eram um com Ele. Amém? Pastor, então onde está a nossa santidade? Em Cristo! Ele se tornou sabedoria de Deus para nós. Cristo se tornou a nossa justiça diante de Deus. Cristo se tornou a nossa santidade. Cristo é a nossa redenção. Amém? A graça é mais elevada que a lei, porque a graça é o propiciatório que cobre os 10 mandamentos. Sempre que tenta guardar a lei, você cai de um posto elevado. Você cai da graça. E é quando você cai da graça que as tentações são mais atraentes. E quanto mais esforço, pior fica. Você deve descansar. O ministério da Nova Aliança não tem suor. Olhe para o seu irmão e diga: sem suor, amigo. Diga: ei, irmã, não tem suor. E é por isso que no Velho Testamento... Amém? Podem voltar. É só uma frase, gente. Vocês amam falar, né? Este é o Espírito da Graça. Amém? Porque quando o pai de João Batista, Zacarias, não creu na palavra do anjo, a sua boca foi fechada. Porém, quando chegou a hora de João nascer, e o nome João significa Yohanan, ou seja, graça de Deus. E como ele não podia falar, ele pediu uma tábua. E ele escreveu: o seu nome será Yohanan. E no momento que ele escreveu graça, a sua boca se abriu. Aleluia! Quando Jesus bebê foi trazido ao templo, em Jerusalém, Simeão, um ancião idoso do Senhor, veio. E Simeão, em hebraico, vem da palavra Shema. Shema Israel. Nosso Deus é o único Deus e o amará. Então esse nome faz referência a toda a lei. Este nome, Simeão, Shema, e ele veio ao templo. E sabe o que ele disse? O que ele disse aos pais? Ele disse assim. Ele abençoou os pais e disse assim: Senhor, permita o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Literalmente, meus olhos viram o seu Yeshua. Deixa eu ir. Literalmente, a lei pediu para ir embora. A lei estava feliz. Quando a lei viu Yeshua, ela disse: deixe-me partir. Espera um minuto. Logo depois disso, sabe quem veio? Uma mulher chamada Ana. Vamos lá, amigos judeus. O que significa o nome Ana? Qual o significado de Ana? Quando a lei disse: deixe-me partir, a Ana chegou, a graça chegou, e ela abriu a sua boca, proclamando a todos que buscavam redenção: esta criança é o enviado. Hallelujah. A Bíblia nos diz em Romanos 6, especialmente para aqueles de vocês que estão preocupados das pessoas ficarem loucas por causa da graça, este medo do maligno, veja o versículo na tela, diz: pois o pecado
não terá mais domínio sobre vós. Pois significa por quê? Diga por quê. Por que o pecado não tem mais domínio sobre você? Porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe o que nós achamos? Que o pecado vai ter domínio quando estamos debaixo da graça. Nós temos que crer na palavra. O pecado ali é um substantivo no grego, o que significa que podemos encaixar ali que Satanás não terá domínio sobre você quando você está debaixo da graça. A doença não terá domínio sobre você quando você está debaixo da graça. A pobreza não terá domínio sobre você quando você está debaixo da graça. Porque a lei é exigência e mais exigências, enquanto a graça é provisão. E quando existe uma exigência sobre mim, aqueles de vocês que servem a Deus, lembre-se sempre que Deus não é um Deus que exige. Mas pastor, você está empregando, você não está trabalhando? Não, eu estou descansando e Ele está trabalhando em mim. Quando eu descanso, Ele prega através de mim. E às vezes é tão bom que eu até mesmo faço anotações. Mas não sou eu, não vem de mim. São palavras que vêm do Mestre. E quanto mais eu descanso, mais Ele trabalha. E quando você trabalha, Ele descansa. Vá em frente. Então você pode ser ativo no tabernáculo, assim como o sacerdote era ativo no tabernáculo, mas no interior, no Santo dos Santos, é descanso. Descanso no trabalho. Descanso não é inatividade. Descanso é atividade direcionada. Exatamente a primeira área que o Senhor Jesus nos redimiu. Você se lembra no Jardim do Éden? Depois de Adão cair, o que Deus disse para Adão? A partir de agora, através do suor do seu rosto, você vai comer. Agora, o trabalho não é a maldição. O homem já tinha que trabalhar antes da queda. Ok? Mas a maldição é o estresse no trabalho. Do suor do seu rosto você vai prover a sua família. Do suor do seu rosto você vai ter uma carreira. Este suor aí quer dizer estresse. Agora veja isso. Quando Jesus veio, a primeira área de seu sofrimento, a primeira parte da sua paixão, qual foi mesmo? No jardim do Getsêmani. Amém? O que começou no jardim do Éden, Jesus terminou em outro jardim. Ele estava orando, e o que aconteceu? Ele suou, mas desta vez ele suou sangue. E porque o seu sangue é um sangue puro e inocente, o seu sangue é um sangue divino, e quando o seu suor se tornou em sangue, ele redimiu a todos nós da maldição do suor. E Deus disse no Velho Testamento, Kohanim, ao sacerdote, não use nada que cause suor, como eu estou fazendo. Eu estou todo suado. E é por isso que estou brilhando tanto, aleluia. É Jesus. Agora veja isso. Deus ordenou a todo Kohanim, Deus ordenou ao sacerdote que ele usasse linho. Não use nada que te faça suar. Por que isso? O Velho Testamento é uma imagem, uma representação, para nos ajudar a entender a substância que veio em Jesus Cristo. Deus quer que todo ministério seja algo sem suor. Olhe para o seu vizinho e diga, não suarás. É claro que não estou me referindo ao suor natural. É esse trabalho, esse esforço. Amém? Não dá para estar debaixo da graça e não ser santo. É como estar debaixo da água e não se molhar. A lei exige justiça de homens que são pecadores caídos. E Deus sempre soube que o homem não conseguiria ser justo, mas o homem precisa saber disso. É engraçado que o homem esteve por 1500 anos debaixo da lei, e alguns estão até hoje. A finalidade da lei é que você se esgote. O Shema é o maior de todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua mente. E tem alguém neste auditório inteiro que já fez isso? Tem alguém aí que está assistindo que já fez isso? Eu ainda não fiz. Tem alguém? Ninguém nunca fez isso. Até mesmo Davi, o maior de todos, falhou. E Deus sempre soube. E Deus diz, já é o suficiente ou querem tentar mais? 1500 anos depois, Deus diz, agora é minha vez, eu vou te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. E agora nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro.
O púlpito não é o lugar de revelar ao homem a sua vida pecaminosa. É o lugar, ouça, Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Obviamente havia forças tentando envergonhar Paulo. E ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque nele, querem conhecer o verdadeiro evangelho? Ouçam. Neste evangelho que Paulo pregava, nele, a justiça de Deus é revelada, não a vida pecaminosa dos homens. Amém? O púlpito é o lugar de revelar a beleza do Senhor Jesus, a perfeição de sua obra e o dom da sua justiça, para que todo aquele que ouvir o evangelho e crer seja salvo. Amém? E aqueles que são salvos verão Jesus. E se tiverem pecados, quanto mais focam em si mesmos, não conseguem se libertar do pecado, da escravidão, do hábito. Mas ao contemplarem Jesus, o Espírito Santo entra em ação. Eu disse que ao contemplar Jesus, o Espírito Santo entra em ação. Nós somos transformados de glória em glória ao contemplarmos a glória. Mas às vezes, ao invés de revelarmos a glória, revelamos a alegoria, a feiura. Mas pastor, Jesus disse, se seu olho te faz pecar, arranca-o. Por que ele disse isso? Porque Jesus disse, se teu olho te faz pecar, arranca-o e lance-o fora de você. Se a sua mão te faz pecar, arranque-a. Por que ele disse isso? Porque Jesus sabia que os fariseus haviam trazido a lei para o nível que era administrável. E Jesus trouxe a lei de volta ao seu padrão original. Jesus disse, vocês acham que o adultério é uma mulher estar fisicamente com um homem numa cama? Eu lhes digo que se você despila em sua mente, você já está cometendo adultério. Uau, ele jogou para um nível que não é mais exterior, é interior. Por quê? Para que todos que estavam ali ouvindo entendessem que não são suficientes. Para que eles precisassem de um Salvador. Para que clamassem por ele. Amém! Você conhece alguém que já arrancou o olho? Alguém que já arrancou fora sua mão? Até aqueles que pregam isso, eles não fazem isso. A igreja pareceria uma enorme enfermaria de amputações. Não, ele trouxe a lei de volta ao seu padrão original, para que todos se desesperassem. Todos deveriam desistir e dizer, é só pela graça de Deus. Somente por Jesus. Quantos sabem que Jesus é um especialista em fazer você entender que não é suficiente? Através da lei, ele usa a lei para você entender que você não é suficiente. Lembram da história daquele jovem rico? Em Lucas 18, diga 18. E em Lucas 19, diga 19. Um depois do outro. Vocês sabem disso. O 19 é depois do 18. Eu estou te dizendo isso porque é interessante como o Espírito Santo colocou essas duas histórias lado a lado. Porque em Lucas 18, nós temos Jesus e o jovem rico. Ele veio até Jesus e disse, o que eu devo fazer? ênfase, fazer. Para herdar a vida eterna, a vida Zoe, a vida de Deus, o que eu devo fazer? E o que Jesus poderia ter dito? A resposta evangélica, crer em mim. Mas ele não deu essa resposta. O que Jesus falou? Você conhece os mandamentos. Não darás falso testemunho, não matarás, não roubarás. Sabe o que aquele jovem disse? Ele se sentiu bem, confortável consigo mesmo. Sabe, Jesus, tudo isso eu já tenho feito. Tenho guardado os mandamentos desde a minha juventude. Quando você se gaba da lei, Jesus vai sempre dizer, te falta algo. Venda tudo o que você tem e entregue aos pobres. E a Bíblia diz que aquele jovem virou o rosto e seguiu o seu caminho. O maior mandamento diz, não terás nenhum outro Deus além de mim, nem o dinheiro. Ele foi embora. Veja, tudo aquilo que você se gaba de fazer, quando você se gaba das suas obras, Jesus vai te mostrar a lei. Vai te mostrar a verdade. Isso é Lucas 18. Aquele jovem rico não abria mão de nem mesmo um shekel. Ele não daria nem R$1. Mas no próximo capítulo, Jesus, saindo de Jericó, ele estava andando e havia um homem baixinho. E ninguém está à altura da glória de Deus. E tudo tem a ver com uma árvore. Então Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus o viu e disse, Zaqueu, desça, eu vou jantar na sua casa essa noite. Não falou de nenhuma lei.
de nenhum mandamento, apenas da graça. Eu vou comer na sua casa esta noite. E quando Jesus foi, todos ficaram cochichando. Lá vai aquele pregador da graça. Escandaloso. Escandaloso. O nome é Escândalo da Graça. E Jesus foi até a casa de Zaqueu. Ele jantou e no fim do jantar, Zaqueu falou para Jesus: Jesus, sabe Jesus, tudo aquilo que eu roubei eu devolverei 4 vezes mais. Pegue os meus bens, eu entrego aos pobres. E Jesus sorriu e disse: a salvação chegou nessa casa, sem mandamentos, apenas a graça. Quando Jesus falou da lei para aquele jovem rico, ele não abriu mão de nem mesmo um shekel. Mas quando ao invés da lei Jesus falou da graça, para Zaqueu, a sua carteira se abriu, a sua casa se abriu, o seu coração se abriu. Sabe, igreja, alguns pastores têm medo de falar da graça porque eles receiam que as arrecadações diminuam. Podem reduzir por um tempo porque as pessoas estavam dando pelo motivo errado. Mas ouça isso, uma vez que a graça é absorvida, eles nunca mais param de doar. Eu sei, eu sou um pastor. Eu também sou pastor. E eu amo pastores. Vocês estão aqui? Sabe, quando eu venho a Israel, e sabe, nós olhamos para o menorá, sabe, pense em Jesus. Todas aquelas luzes apontando para o centro. Amém? A lâmpada principal. É o Senhor Jesus, e a nossa função é entregar glória a Ele. Não é sobre comprar uma menorá e achar que aquela menorá vai trazer uma boa sorte na sua casa. É sobre Jesus. Amigos, eu tenho várias menorás na minha própria casa, grandes e pequenas. Amém? Mas elas apenas me lembram de Israel. Conhecem o talit? O chale judaico? Jesus provavelmente usava um desses. Lembram que a Bíblia nos diz que todo seguidor do livro de Números deveria ter uma orla azul. Takele. Takele em hebraico, orla azul. Lembram-se da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia vai dizer que ela sofria por 12 anos. E ela não melhorava, só ficava pior e perdeu tudo que tinha. E agora ela não está somente doente, mas além de doente está pobre. Mas quando ela ouviu de Jesus, é sempre quando você ouve de Jesus, não sobre a lei. Eu imagino que ela ouviu. Talvez sobre a graça de Jesus. Porque para que ela viesse a público naquela condição, sabe, no livro de Levítico, no capítulo 15 diz que se uma mulher, a propósito ela estava sofrendo daquela hemorragia havia 12 anos, e a Bíblia diz que quando uma mulher passa daquela semana menstrual de hemorragia, ela passa a ser impura. E tudo que ela toca é impuro. Onde ela senta é impuro. E todos que a tocam se tornam impuros. Então, de acordo com a lei, ela seria apedrejada em público. Amém, igreja? Mas ouça isso. Com certeza ela ouviu sobre a graça do Senhor Jesus. Porque ela veio por detrás daquela multidão. E ela tocou na orla de suas vestes. Ela tocou na orla, no takelet. E a palavra takelet, de orla azul, vem da palavra kalá. Kalá quer dizer consumado. Pergunte aos judeus presentes aqui. E foi a palavra que Jesus gritou na cruz do Calvário. Em português se diz está consumado, mas em hebraico é kula. Este é o significado. Ela veio e tocou na obra consumada. Agora veja, imediatamente ela foi curada. E para onde Jesus estava indo? Naquele momento ele se dirigia para a casa de Jairo. Lembram-se de Jairo? Yair, o iluminado, ele estava indo para a casa de Jairo. Yair em hebraico, porque a filha de Jairo, de 12 anos de idade, estava morrendo. E temos 12 anos aqui e 12 anos aqui. O tempo que ela sofria daquela hemorragia. E não há detalhes insignificantes na Bíblia. Quando a Bíblia menciona números, é porque existe um significado. Tudo na Bíblia tem um significado, até os nomes. Qual a idade da menina e qual o tempo de hemorragia? 12 anos. E quem é esta mulher que está com hemorragia? A igreja. Jesus seguiu seu caminho para ressuscitar Israel da sua morte.
Mas a igreja veio por trás. Agora veja isso. A verdade disso pode ser compreendida quando lemos Isaías 64, versículo 6. Vejam aqui no telão. Vamos ler o versículo 6. Todas as nossas justiças, não os nossos pecados, amigos. Todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Vocês não ouviram? Não disse que os nossos pecados, disse que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Eu não quero ser grosseiro. Amém? Você pode perguntar para seus amigos judeus, mas a palavra para trapos de imundícia é absorvente feminino. Porque ela estava com uma hemorragia. Então, pelo fato dela ter aquela hemorragia, ela precisava daqueles tampões. A igreja de Jesus Cristo, pelo fato de estar sangrando, ela não consegue dar frutos. A igreja não é frutífera, porque ela está sangrando. Vocês estão aqui? Mas veja isso. Este sangramento é causado por conta das suas justiças, da sua justiça própria, tentando no seu melhor, ao invés de descansar em Cristo. Esta é a igreja de hoje, mas ela ouviu de Jesus Cristo, aleluia! E ela tocou em seu talit. Ela tocou em seu talit. O nome desse chale é talit em hebraico. Ela tocou na obra consumada. E esse chale representa a roupa da justificação. Quando ela parou de confiar na sua própria justiça e tocou na justiça de Cristo, ela parou de sangrar. Esta é a mensagem para a igreja de hoje. Você será frutífera e dará frutos para a glória do Pai. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de quem? E o que vai acontecer com você? Todas estas coisas, comida, bebida, roupa, melhores que as de Salomão, serão acrescentadas a vós. Quando você busca a sua justiça, tudo lhe será acrescentado. Sabe, houve um tempo que eu tinha muita fé focada nas minhas finanças, crendo nos avanços de Deus. Porém, hoje em dia, sempre quando eu acordo, eu uso a minha fé para crer que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Porque quando eu creio que eu sou a justiça de Deus em Cristo, as bênçãos começam a me perseguir. Quando você era um pecador, você não tinha que crer na doença. Isso é profundo. Quando você era pecador, você não tinha que confessar o fracasso. Ele vinha naturalmente. Mas agora que você é a justiça de Deus, busque primeiro a sua justiça. E todas estas coisas te seguirão, elas serão adicionadas, acrescentadas a você, aleluia. Agora, ela foi curada e Jesus parou. Ele se virou e não se esqueça, viu uma multidão e ele disse: quem me tocou? E é claro que foi Pedro. Você conhece algum Pedro no seu grupo? E Pedro disse: a multidão te aperta, o que o Senhor quer dizer por quem me tocou? O que o Senhor quer dizer? É porque eu senti que poder saiu de mim. E ela chorou e caiu diante de Jesus, temendo e tremendo, sabendo o que se passava nela. O apóstolo Paulo diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós. E algumas pessoas inverteram este versículo dizendo: trabalhe para a sua salvação. Paulo não está dizendo para trabalharmos para a nossa salvação, ele está dizendo que a salvação está em nós. E nós devemos operar através dela, na maneira de lidar com a sua esposa, nos seus negócios, porque é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar da sua boa vontade. Esta frase, temor e tremor, no Novo Testamento, lembre-se que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse temor e tremor não é, ai, que medo de Deus. Esse temor e tremor é o que aquela mulher sentiu. Quando Jesus disse, quem me tocou? Ela temeu e tremeu, sabendo que algo bom havia acontecido com ela. E tem um versículo em Jeremias que diz: eu vou prosperar tanto a cidade de Jerusalém nos últimos dias, que todas as nações temerão e tremerão por conta da minha bondade revelada a eles. E eu profetizo isso sobre você. Nos próximos anos,
As pessoas temerão e tremerão quando verem o que Deus está fazendo através da TBN. Você ainda não viu nada, Matt. O melhor ainda está por vir. Estamos entrando na Terra Prometida. Aleluia! Sabe, ela temia e tremia não porque ela estivesse com medo. Ela estava impactada com aquilo que tinha acontecido. Agora, a razão pela qual Jesus virou. Porque amigos, no Velho Testamento, até mesmo Moisés não pôde ver a face de Deus. Deus apenas mostrou a ele as suas costas. Vou deixar você ver as minhas costas. Porque no Velho Testamento, Deus estava sempre à frente. Ele estava sempre partindo. Mas Jesus veio. E Jesus parou. E se virou. Porque queria que ela contemplasse a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia! Hoje na graça nós temos um relacionamento face a face com Jesus. Ele não deixou que ela roubasse a bênção. Porque se ela pegasse a bênção e saísse de fininho, aquilo que causou aquela doença ainda estaria lá. Jesus queria que ela soubesse que ele desejava a cura dela. Sabe, a Bíblia nos diz, se você estudar bem, que ela foi a única mulher nos evangelhos que Jesus chama de minha filha. Minha filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Estudiosos do grego, este vá em paz não é aquele, vá em paz que nós usamos. Shalom, vá em paz. Não é isso. Seria vá para a paz. Ou seja, entre na paz, Jesus disse. A tua fé te curou. Agora entre no meu shalom e permaneça bem. Ela já estava curada. Agora vá na paz do meu amor por você, porque eu queria que você fosse curada. Permaneça em paz e você ficará bem. Lembre-se dessa imagem profética. A mulher é a igreja. Amém? Igreja, Deus quer que você veja a sua glória na face de Jesus Cristo, mas não se esqueça da filha de Jairo, Israel. E alguém vem e diz, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. E Jairo ficou tão triste, e Jesus disse, não temas. Deixa eu te falar algo. Com todos esses temores que pairam sobre Israel, há promessas de homens que virão destruir Israel. Isso não é novidade. Nada é novo debaixo do sol. Veja o que Jesus está dizendo. Não tenhas medo. Quero dizer algo para os nossos amigos judeus aqui presentes, que vivem em Israel. Não tenham medo. Apenas creia. E Jesus continuou na casa de Jairo. Você se lembra quem foi com ele naquela casa? Ele colocou as outras pessoas para fora da casa e ele chamou Pedro, Tiago, João e os pais. A menina havia morrido, a menina de 12 anos. E 12 é o número do quê? Da dispensação, de ordem, governo. Nós vimos o 12 na mulher, que tipifica a igreja. Agora esse 12 tipifica a jovem Israel. Sabe por quê? Porque Israel é muito jovem agora, neste momento que vivemos. Já repararam em Jerusalém? Andando pelas ruas, rindo. É a filha de Jairo. Eu virei para o meu pastor e disse, é a filha de Jairo. Amém? E sabe o que Jesus fez? Jesus trouxe Pedro, Tiago e João. Pedro, que significa pedra. Tiago, Yaakov, em hebraico, que significa substituição. João, Yohanan, que significa a graça de Deus. A pedra foi substituída pela graça. Esta é a mensagem que Israel precisa ouvir. E sabe o que ele disse para aquela menina? Ele colocou o seu talit sobre aquela garota. Ele lançou o talit e literalmente ele disse isso. Talita, que vem de talit. Talita kumé. Eu declaro para os jovens que estão debaixo do talit, levantem-se! Ou seja, ouça. Esse talit simboliza a justiça de Jesus. Por favor, não vá lá comprar um talit, achando que ao usar o talit algo mágico vai acontecer. Alguns de vocês, quando eu coloquei aqui embaixo, ai que blasfema. Deixa eu colocar aqui para não ser apedrejado. Algo interessante é que alguns fariseus esticavam as bordas do talit, colocavam um tecido extra ali na orla azul, e eles tinham que andar assim. Elas ficavam tão longas que eles tinham que andar assim, desse jeito.
E eu não estou fazendo piada, estou apenas dizendo que essas coisas não são mágicas. Elas apontam algo. Então, quando vir a Israel, não se torne supersticioso. Independente do que te digam, você deve transformar a água em vinho. Amém? Então, Talit representa o quê? A justiça do Senhor. Veja isso, para ressuscitar Israel da morte. E não somente Israel, mas essa geração jovem. Na América, na Rússia, nas ilhas, na Holanda, em Singapura e no mundo inteiro. Existe uma nova geração. Existe um novo som, uma nova geração. Glória a Deus pela vida do Dr. Paulo e da Jen, porque enxergaram no Matt e na Lori uma nova geração. A nova geração que se levanta. E a pergunta é, como trazer a nova geração para a vida? Alguns dizem que eles estão perdidos por causa da mídia social. Que eles não querem nada com Deus, que eles estão saindo das igrejas. É porque eles estão ouvindo a lei. Faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. Estão ouvindo a lei, mas quer saber se eles conhecerem o chale da sua justiça sobre a vida deles? Leve Pedro, Tiago e João com você, a pedra que foi substituída pela graça. Pregue essa mensagem e veja essa nova geração. Veja Israel ressuscitando. Aleluia! Aleluia! O que você disse agora, eu não sei, mas sei que foi bom. Vamos encerrar, vamos chegar no final. No Monte da Transfiguração, Jesus trouxe consigo Pedro, Tiago e João até o alto da montanha, porque Moisés subiu até o alto da montanha para receber os 10 mandamentos. E lá, naquele monte, Elias apareceu, representando os profetas. Moisés apareceu, representando a lei. E Pedro falou. E Pedro disse, Senhor, é bom que estejamos aqui. Vamos construir 3 Sucof, sabe? Tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Uma para a lei, uma para os profetas e uma para a graça. E aí o Deus Pai falou, este é o meu filho amado. Ouça-o, não os outros. Não dá para colocar a graça na mesma plataforma, no mesmo nível que a lei e os profetas. A lei aponta para ele, os profetas também apontam para ele. E no momento que Pedro pensou em colocá-los no mesmo nível, Moisés e Elias desapareceram, eles sumiram. Este é o meu filho amado. Ouça-o. E é de se imaginar que eles estivessem tremendo, graças a Pedro. Os 3 estavam ali tremendo. Agora veja, foi o Pai que disse, o próprio Pai da glória, da sua excelente majestade, ele falou. E disse, ouça o que ele diz. E sabe o que Jesus falou? E eles estavam tremendo, e Jesus tocando-os disse, não tenham medo, levantem-se. 100 mandamentos, graça. E quando ele desceu aquele monte, a Bíblia diz que quando Jesus desceu o monte, as pessoas correram na direção dele. E elas ficaram maravilhadas, porque eu creio que ainda havia aquele brilho. Vocês lembram quando Moisés desceu do monte? As pessoas corriam dele, com aquelas 2 pedras. As pessoas fugiram dele, com aquelas 2 pedras. A Bíblia diz que ele teve que pedir para que as pessoas voltassem. Por quê? Porque a glória no rosto de Moisés era a glória da lei, era uma glória que desvanecia. Porém, a glória no rosto de Jesus, ela somente crescia. A glória em Moisés era a glória da lei que dizia, você caiu, você falhou, a maldição está vindo. Você caiu, você falhou, a condenação está vindo. Então coisas ruins vão acontecer. Então as pessoas corriam. Mas quando Jesus veio, a graça diz, os seus pecados foram perdoados, eles foram perdoados, eles foram perdoados. Espere por bênçãos em sua vida. Amém, igreja? Eu amo pregar sobre isso.
2 Coríntios 3, 9 diz, sabe, falamos que o tempo do avivamento passou. Falamos sobre este avivamento, sobre aquele avivamento, e muitos avivamentos foram caracterizados pela pregação contra o pecado. No passado, pregações fortes contra o pecado. É claro que estes avivamentos tiveram a sua glória. Veja o que Deus diz, o ministério da condenação teve a sua glória. Então, nesta pregação que fala contra o pecado, existe uma glória. Nunca diga que não existe glória, tem glória, a glória de Moisés. Mas veja isso, se o ministério da condenação teve glória, o ministério da justiça excede em muito mais glória. Vocês ainda não viram nada. A pregação da graça nos últimos tempos vai ter uma glória que crescerá de força em força, de glória em glória. Aleluia! Muitas vezes no ministério da condenação, o avivamento não durou, porque estava baseado na obra humana. Havia alguma glória. Mas nós ainda não vimos nada. E eu estou muito feliz por viver nessa época. Amém? Deixa eu te dizer algo. Para empoderar o seu povo, lembre-se da história daquela mulher que foi pega em adultério. E a lançaram na frente de Jesus e os fariseus disseram, mestre, Rabino, nós a pegamos no ato de adultério. Moisés disse que ela deveria ser apedrejada. O que você diz? Agora, pelo que eu sei, em Singapura, no adultério tem 2 pessoas. Onde estava o homem? Eu creio que era um deles. Agora, se Jesus dissesse, não apedrejem, eles diriam, você está quebrando a lei de Moisés. E se ele dissesse, apedrejem-na, todos ficariam confusos, porque ele falava do amor de Deus. Jesus não respondeu. Ele abaixou e com o seu dedo, ele escreveu no chão. Vocês já foram para a região sul? Ali nas proximidades de Jerusalém, nos montes, e eles descobriram algo. Tudo ali no recinto do templo, e quando aconteceu essa história, Jesus estava no templo. E o solo não era de terra. Ele era pedregoso. Jesus não respondeu, mas com o seu dedo, aleluia, com o seu dedo ele escreveu nas pedras. Veja isso, com o seu dedo ele escreveu nas pedras. Ou seja, com sutileza ele estava dizendo, vocês querem me ensinar a lei? Eu sou quem deu a lei. E Jesus se levantou e disse, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele quebrou a lei de Moisés? Não. Ele incentivou. Atire a primeira pedra. Mas deveria vir de alguém sem pecados. E um por um eles saíram. Começando pelos mais velhos. Não sei por que os mais velhos. Acho que isso é algo que não melhora com a idade. Um por um partiram. Agora, os fariseus a teriam apedrejado se possível. Mas não puderam. Jesus, no entanto, poderia ter feito. Porque ele não tinha pecado. Mas ele não queria. E quando ficou só Jesus e aquela mulher, ele disse, mulher, onde estão os que te acusam? Ela olha ao redor e diz, não ficou nenhum, Senhor. E Jesus disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Agora veja, a igreja tem invertido isso. A igreja diz, vá e não peques mais, e aí sim você não será condenado. É por isso que falta poder, é por isso que falta amor por Jesus. Jesus entregou primeiro para aquela mulher a dádiva da não condenação, o que a fortaleceu para sair e não pecar mais. Nós estamos nos últimos dias, igreja. O evangelho está sendo restaurado. E sabe, a Bíblia nos diz que Deus vai levantar líderes e pastores para pregar essa mensagem nos últimos dias. Em Jeremias 23 nos diz, ai dos pastores que dispersam o meu rebanho. E no verso 4 ele diz que ele vai levantar pastores que vão alimentá-las, vão apacentá-las. E 3 coisas vão acontecer. Deus vai levantar pastores nesses últimos dias para te alimentar. Amém? E muitos deles estão aqui esta noite. Eles vão te alimentar e 3 coisas vão acontecer. As pessoas não temerão mais. Não estarão desanimadas. E nada lhes faltará. Quando isso vai acontecer? E qual é esta mensagem? Continue lendo. Próximo verso. Vem chegando os dias que o Senhor levantará a Davi um ramo de justiça, o Messias. E nos seus dias Judá será salvo.
e Israel habitará seguro. E qual é esta mensagem que fará com que as pessoas não estejam mais desencorajadas, não tenham mais medo, não tenham mais falta? O Senhor é a nossa justiça. Jehová Yahweh Tsekenu. A nossa justiça, essa é a mensagem que alimentará o rebanho. E quando isso vai acontecer, pastor? No próximo verso. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Porém dirão: vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte. Essa é a nossa geração! É a nossa geração, Matt! Países do norte, Rússia. Quando virem os judeus voltando dos países do norte. Este será o tempo que o Senhor, que é a nossa justiça, que é a mensagem da graça, será restaurada à igreja. E o Senhor levantará pastores que alimentarão o povo. E as pessoas não temerão mais, não serão mais desencorajadas. E nada lhes faltará. Aleluia! Aleluia! E tudo isso por quê? Há 2000 anos atrás, naquela cruz, Jesus levou nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado. Como se tornou pecado sem nunca ter pecado? Ele recebeu os nossos. E como nós fomos justificados hoje, não tendo justiça alguma, recebendo a justiça dele. Jesus na cruz levou tudo o que merecíamos por conta do pecado. E hoje você e eu recebemos tudo que ele merece por sua justiça. Amigos, Deus não está olhando para você com julgamento. Mesmo na antiga Israel, eles traziam um cordeiro quando pecavam. E esse é o fechamento final, amém? Esse é o fechamento final. Antiga Israel trazia o cordeiro. O sacerdote representava os olhos de Deus. Ele não olhava para o ofertante, mas sim para a oferta. A questão não é quão bom é quem oferece o sacrifício, mas quão bom é o cordeiro. Não se examinava o pecador, é óbvio porque ele está ali. Hoje examinamos a nós mesmos. Deus diz: examinem o cordeiro, veja o quão bom ele é. E como é o nosso cordeiro, igreja? Como é o nosso cordeiro, igreja? Para você que está em casa, como é o seu cordeiro? Ele examina o cordeiro e diz: ok. E o cordeiro é sacrificado, e aquele cordeiro é queimado sobre o altar. Agora veja isso. O cordeiro é inocente, mas quando você coloca a mão sobre ele, todos os seus pecados são transferidos para ele. Toda a inocência daquele animal é transferida a você. Entendem isso? E agora o cordeiro recebe aquilo que você merecia. O fogo do julgamento. E você vai embora com a bênção de Deus, aquilo que Jesus merece, a justiça de Deus em Cristo. Por favor, assistam este vídeo. Veja isso, todos os seus pecados são transferidos para o cordeiro. E aquele cordeiro inocente, e toda a pureza e a inocência daquele cordeiro é transferida a quem oferece o sacrifício. E é o próprio ofensor que mata o cordeiro, para que ele saiba que foi por causa dos seus pecados. E enquanto ele queima, o julgamento recai sobre ele. E você e eu saímos dali com o favor, com a luz do Senhor, com o sorriso e com as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Vamos lá, igreja, aplaudam o nome dele, fiquem de pé. Comecem a adorar o nome do Cordeiro. Aleluia! Tudo isso porque há 2000 anos atrás o nosso Cordeiro na cruz gritou: está consumado! Ele recebeu toda a maldição da transgressão da lei. Ele levou em seu próprio corpo, até que não houvesse mais julgamento, nenhuma ira. E aí, ele gritou: está consumado. Ah, nós te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor.
Exaltamos o seu nome. Come and praise him, royal priesthood. Come and worship, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He's so precious, King of glory, to keep your lovely face ever before my eyes. This is my prayer. Make it my strong desire that in my secret heart no other love competes, no rival throne survives, and I serve only you. De onde você estiver assistindo, talvez você esteja no conforto do seu lar, talvez você esteja preso. Seja lá onde você estiver, saiba que Jesus te ama. Você não está aqui por acaso. A TBN está gravando esse especial porque Deus te ama muito. Este é o Evangelho, estas são as boas novas. Deus não está lançando os seus pecados contra você. Venha para casa. Volte para casa, filho e filha de Deus. Você já se afastou demais. Volta. Lá fora é tão frio. E na casa do Pai há pão e sobra. Aleluia. Dê um passo para Deus. E Deus vai correr. O Pai vai correr na sua direção. E Ele vai dar muitos beijos em você. Seja lá onde você estiver agora e você diz, pastor, é isso que eu quero. Faça essa oração agora. Eu não estou te convidando para uma religião. Eu estou te convidando para abraçar Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a própria vida. Faça essa oração e diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro, que levou todos os meus pecados lá na cruz. Eu recebo hoje a dádiva da sua justiça e eu te agradeço, porque a partir do dia de hoje, eu sei que o Senhor ouve as minhas orações e o Senhor me trata como um homem justo, por causa de Jesus Cristo e a sua justiça em minha vida. Jesus é o meu Senhor. Amém, amém. Amigo, se você fez essa oração, agora você é um filho de Deus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo na sua vida. E você viverá as coisas de Deus. Aleluia! E amigo, Ele está voltando para nos buscar. E muito em breve Ele voltará para nos buscar. Levante as suas mãos. O Rei está voltando! O Rei está voltando!